Olá, galerinha do segundo ano do ensino médio. Estamos iniciando o PET 3, Plano de Estudo Tutorado número 3. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre estrutura fundiária. Meus queridos, o primeiro conceito que nós precisamos conhecer, ou a primeira questão importante, é sobre a função social da Terra. Então, veja, a Terra é um elemento da natureza fundamental para a sobrevivência humana. É nela que se desenvolvem atividades primordiais para toda a produção de que necessitamos. Razão pela qual deve cumprir, antes de tudo, uma função social. Mas, professor, o que significa a função social da Terra? Qual é a função social da Terra? O próprio texto já traz para vocês essa resposta. A Terra exerce a sua função social quando ela é produtiva e destinada a oferecer abrigo e alimento. A Terra é, antes de tudo, o lugar das relações estabelecidas através da identidade de pertencimento onde a vida se faz. Mas, meus queridos, apesar da imensidão do território mundial, nós não conseguimos distribuir de forma igualitária ou de forma justa, vamos dizer assim, de forma justa a terra. O resultado, qual é o resultado disso? É uma concentração de terras nas mãos de uma pequena parcela da população. E o Brasil é um exemplo disso, porque no Brasil perpetua uma das maiores concentrações de terra do mundo. Então, as populações mais pobres, elas são vítimas da falta de acesso à terra. E isso gera consequências terríveis na qualidade de vida e no acesso aos meios de produção. Observe o que essa charge nos traz. Essa charge, ela coloca exatamente esse contexto. Eu tenho aqui um conjunto, né, de terras pertencentes aqui à família Silva, propriedades do senhor Todos da Silva. E aqui uma família representando, né, as vítimas da falta de acesso à terra. O filho pergunta então para o pai: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? E é essa a pergunta. Por que não temos a nossa? E nós vamos entender o motivo por que não temos a nossa. E para isso nós vamos conhecer a estrutura fundiária no Brasil. Meus queridos, a nossa estrutura fundiária é histórica. E nós sofremos ou vivenciamos uma herança do período colonial. Então, o texto coloca para vocês, olha, as estruturas fundiárias em países periféricos, como é o caso do Brasil, apresentam heranças do período colonial. Por isso eu coloquei esse mapa aqui para vocês. É o mapa do período colonial, século XVI, quando as terras foram dominadas pela coroa portuguesa, que as distribuiu segundo os seus próprios interesses. Então, a coroa portuguesa, ela distribuiu essas terras aqui entre, né, as sesmarias e as capitanias hereditárias. Na realidade, a diferença entre sesmarias e capitanias hereditárias era que as sesmarias eram um conjunto de terras menores, né? Um conjunto menor de terras. E o sesmeiro, ele tinha a obrigação de estar ali, produzir diretamente naquela terra. E devia também obrigações, né? Mas a forma como a coroa portuguesa encontrou, né, e configurou o Brasil foi exatamente assim. Esses grandes lotes de terras, né, chamados de capitanias hereditárias, que podem ser entendidas como terras doadas pela coroa a seus donatários, que poderiam ocupar e explorá-las. Então, esse foi o modelo, né? E que se firmou num processo de dominação da terra, numa concentração dessa terra nas mãos de uma elite
Então, isso revela o exercício do poder e da exploração até os dias atuais. E esse gráfico, meus queridos, ele ilustra exatamente essa situação. Observem que nós temos a maior parte da concentração das terras, das grandes propriedades, elas estão no norte e no centro-oeste do Brasil. Nessas regiões, nós temos a maior parte mesmo. Olha só, no norte, quase 80% das terras são grandes propriedades, né? E essa situação ameniza um pouquinho quando nós caminhamos para o sul do Brasil, sudeste, o sul do Brasil. Muito bem. E aí a gente vai observar que aqui, no caso do sudeste e principalmente o sul do Brasil, é que nós temos uma diversificação maior, né, dos donos da terra, dos proprietários, porque aí nós temos também a questão das pequenas propriedades ou propriedades familiares, onde as pessoas elas têm uma produção diversificada e o trabalho, né, das famílias mesmo. Mas de uma forma geral, uma leitura geral desse gráfico mostra que o que perpetua no Brasil são as grandes propriedades. Muito bem. E aí nós tivemos o seguinte, a Lei de Terras de 1850. Qual foi a importância dessa lei? Essa lei, ela trouxe uma alteração no modo de aquisição dessa terra. Se antes a terra tinha sido distribuída pela coroa portuguesa aos seus donatários, a partir da Lei de Terras, né, a posse seria através da compra. Meus queridos, resolveu o problema? Não, não resolveu. Pelo menos para as famílias que já eram vítimas da falta de acesso, não resolveu o problema. Por quê? Porque essa lei ela concedeu grandes propriedades aos que já eram fazendeiros, criando assim uma estrutura de permanência da terra nas mãos de poucos proprietários. A restrição à terra, ou seja, a falta dela, né, a dificuldade em obtê-la, era a realidade para os escravos libertos e camponeses, o que intensificava os conflitos. E aí veio o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra propôs a utilização do uso para a produção e produtividade, uma medida que viabilizou a chamada reforma agrária. Meus queridos, então veja como eu trouxe aqui para vocês a pergunta, o que seria essa reforma agrária? Né? Nós poderíamos dizer, então, que essa reforma agrária seria uma melhor distribuição dessa terra, né? Observem que o texto traz, olha, devolvendo terras improdutivas às famílias sem terras para cultivá-las. Então, seria uma reforma mesmo no processo de distribuição dessa terra. Porém, movimentos contra a exploração dos trabalhadores, a favor da reforma agrária, a partir do século XX, transformou-se em ações fundamentais para o exercício da cidadania. E o que nós observamos aqui, olha, essa imagem, ela traz exatamente o objetivo dessa luta, que caiam todas as cercas, ou seja, que todos tenham acesso à terra, porque a terra está aí, é nossa. Então, que todos tenham acesso, que a terra cumpra a sua função social. Meus queridos, e aí nós vamos caminhar para um outro ponto. Estrutura fundiária em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vamos ver qual é a diferença. Veja, nos países desenvolvidos, eles possibilitaram uma maior democratização da terra. Democratização da terra significa uma estrutura fundiária planejada, observem aqui no texto, com pequenas e médias propriedades. Ou seja, mais pessoas têm acesso à terra nos países desenvolvidos. Desenvolveram também projetos de assentamento e minimizam as questões relacionadas à produção do campo e também esses países investiram no desenvolvimento tecnológico também voltado, né, para a produtividade no campo. Ao contrário disso, nos países subdesenvolvidos, com grande concentração de terra, veja,
aqui nós já não estamos mais falando de uma distribuição mais democrática, nós estamos falando de uma concentração de terra. Isso tem uma expressiva parte no processo de, digamos assim, dificuldade ou de menor qualidade de vida da população. Porque olha o que o texto coloca para vocês, olha, os países desenvolvidos com grande concentração de terra têm uma expressiva parte da sua população sem acesso à mesma. Sem acesso à terra, sem acesso à qualidade de vida. As áreas, né, são ocupadas por latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terras, voltadas para atender à exportação. Então, nós temos aquele caso do plantio de um só produto, monocultura, né? Como, por exemplo, a monocultura da soja, a monocultura do algodão. E esses plantios ocorrem em grandes propriedades de terras e são voltados para a exportação. E isso significa que deixa de lado as necessidades básicas do próprio povo, o que dificulta a vida dos pequenos produtores que sofrem uma lenta reforma na agricultura, uma lenta reforma agrária e com medidas governamentais ineficientes para o desenvolvimento da produção em pequenas e médias propriedades. Esse é o quadro que nós vivenciamos no Brasil. Meus amados, e diante dessa estrutura que nós apresentamos, né, nos países desenvolvidos, mais democrática, e nos países subdesenvolvidos, totalmente concentrada, é preciso então estabelecer uma estratégia mundial que trate dessa questão, apresentando projetos e ações que permitam uma contínua democratização da terra. Isso é algo primordial. E é exatamente para isso que nós temos esse órgão aqui, olha, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Indispensável. Então, é nesse sentido que o debate está sendo proposto. Negociações que possibilitem a erradicação da fome e da pobreza no mundo. Porque, meus queridos, por que fome no mundo? Porque nós temos terras suficientes, o problema está na concentração. Uns possuem, uns têm acesso, outros não. E esse é o resultado. Olha isso, olha essas imagens, meus queridos. A imagem da fome. E veja, o texto coloca, com o objetivo de eliminar a fome, a insegurança alimentar e promover uma gestão mais justa, né, dos recursos naturais, que melhore as condições de vida das populações do campo, a FAO, o que eu falei para vocês anteriormente? A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estabelece um diálogo permanente entre as nações. A fome é um dos principais desafios do mundo globalizado. A distribuição de alimentos não se alinha à produção, ou seja, nós temos uma grande produção de alimentos, mas que não são distribuídos para atender às necessidades da população, né, do país. O resultado é uma significativa parcela da sociedade subnutrida e sem acesso a alimentos, o que torna cada vez mais essencial o diálogo sobre a questão. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, para a gente finalizar a nossa conversa, eu tenho aqui uma poesia, né, A Fome, de Braulio Bessa, e ele diz o seguinte, observem, eu achei bem bacana essa poesia, e legal para a gente finalizar a nossa conversa. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que falta tanto o de comer. Se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio saber que o prato vazio é o prato principal. Do que é que a fome é feita? Se não tem gosto nem cor, não cheira nem fede a nada, e o nada é seu sabor.
qual o endereço dela? Se ela tá lá na favela ou nas brenhas do sertão? É companheira da morte. Mesmo assim, não é mais forte que um pedaço de pão. Continuando. Que rainha estranha é essa? A fome, né? Que só reina na miséria, que entra em milhões de lares sem sorrir, com a cara séria, que provoca dor e medo e sem encostar um dedo causa em nós tantas feridas, a maior ladra do mundo, que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas. Com certeza alguém, nesse momento em que nós estamos conversando esse assunto, morreu de fome. Continuei sem saber do que é que a fome é feita, mas vi que a desigualdade deixa ela satisfeita. Foi aí que eu percebi. Por isso que eu não a vi, olhei para o lugar errado, ela está em outro canto. Entendi que a dor e o pranto eram só seu resultado. Achei seus ingredientes. Quais são os ingredientes da fome? Achei seus ingredientes na origem da receita, no egoísmo do homem, na partilha que é mal feita. E mexendo um caldeirão, eu vi a corrupção cozinhando a tal da fome, temperando com vaidade, misturando com maldade, para o pobre que ele consome. Acrescentou na receita notas superfaturadas, 1 quilo de desemprego, 30 verbas desviadas, rebolou no caldeirão 20 gramas de inflação e 30 escolas fechadas. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal, é consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma conta ligeiro. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra outro tanto para saúde e educação. Meus amados, então eu finalizo com vocês, desejando que nas nossas mesas, né, nunca falte o pão. Eu agradeço, então, a presença de vocês. Valeu mesmo pela companhia de vocês até aqui. Muito obrigada.